pode continuar, né? Nós estávamos falando sobre essa relação do bebê, né? Os bebês de 0 a 1 ano com os livros, né? E é importante trazer para essa conversa um estudioso, um pesquisador, né? Um psicanalista também, o Winnicott, que ele fala dessa questão da dependência absoluta, né? Por que isso é importante? Porque quando a gente pensa nessa questão de 0 a 1, nós estamos falando de bebês que estão em processo ali de conhecimento do seu próprio corpo, né? Do desenvolvimento motor e tudo mais. E nessa dependência absoluta, muitas vezes esse bebê, ele rasteja, ele engatinha, ele vira o corpo, né? Então ele necessita que o adulto organize um pouco essas questões para ele, do livro, né? Porque ele tem o que esse autor chama de dependência absoluta, para depois uma dependência relativa, para depois ele ter uma autonomia. Mas para ele chegar nesse nível de autonomia, é preciso que esse adulto esteja organizado com isso. É muito interessante a gente pensar nessa dependência absoluta como uma necessidade do bebê, né? Ele precisa disso, porque se eu não apresentar esse livro para o bebê, né? E acho que a gente traz depois algumas situações do cotidiano que podem até esclarecer melhor as pessoas de como esses livros podem estar, né? Que aí a gente a Daisy tinha trazido essa reflexão para a gente, alguns mitos, né? Por exemplo, do livro, ele não é um brinquedo, do livro como um objeto de interação que o bebê vai tendo, né? Então, como que vocês também vão enxergando isso em relação a esse papel do adulto nesse contato da criança com o livro, né? Nessa questão principalmente dessa questão da dependência aí que o Winnicott também coloca. Então, Sandra, você traz duas questões aí bem importantes. A primeira é essa questão do movimento, né? A criança, ela aprende com o corpo todo, ela vive, é tudo muito junto, né? Nada é tão separado. E uma outra questão que você traz, e eu vou usar até uma expressão que não é muito comum com bebês, que é a questão do comportamento leitor, né? Por isso que a gente fala que o livro não é brinquedo. E quando a gente fala de comportamento leitor com o bebê, são questões, né, do próprio livro, né? Esse comportamento leitor, do sentar, do estar junto. A criança, ela sabe, ela aprende muito rápido que o livro é interessante, ela busca esse adulto, muitas vezes para se sentar no colo, muitas vezes para encostar, para estar perto do livro. Ela quer olhar a boca, de onde sai aquele som, como sai aquele som, as expressões, né? A criança olha para esse adulto, ela quer estar perto, né? E quando a gente fala de comportamento leitor, é justamente essa questão do virar a página, né? Ele vai aprendendo como virar a página e esse adulto vai fazendo esse papel, muitas vezes sem planejar, quer dizer, é automático para o adulto que essa leitura traz, né? Quer dizer, exige que ele mude de página e essa criança vai aprendendo também, né, a olhar. Acho que você está falando assim também de uma experiência, né? Esse comportamento, na verdade, se a gente trouxesse para esse universo dos bebês, ele é uma experiência, né? Sim. Ele é uma experiência vivida, uma experiência onde a criança tem uma relação concreta ali com aquele objeto, né? Sim. E aí quando a gente traz, e a gente está enfatizando bastante isso, quando a gente traz a questão do 0 a 1, é porque ela precisa, justamente por estar nesse movimento, nesse corpo que está aprendendo, né? Porque são várias coisas que estão acontecendo junto com esse bebê, né? Ele está descobrindo o mundo, ele está descobrindo os seus movimentos, ele está descobrindo os seus toques. Então, em todo esse movimento, há experiência, né? E o livro também pode fazer parte dessa experiência. Sim. E traz a emoção, né? Para a criança, a emoção da alegria, do medo, né? Eu, contando histórias para a Aurora, eu percebo aquele ursinho apavorado, que é um livro lindo, que o pai tá roncando e vão aparecendo aquelas imagens. Ela ainda não é um livro que ela gosta de ouvir, ela tem medo. E quando a gente conta, ela quer distância, porque aquelas imagens para ela assusta, né? E tem outras histórias que a gente conta
que ela vê a imagem, ela ri muito e aponta. Então, o livro traz esse âmbito do sensível, né? O quanto a gente fala que humaniza, né? São experiências que humanizam, né? A arte humaniza. E eu acho que tem isso que o livro proporciona nessa experiência. E voltando no que a Ana estava falando, acho legal quando a Ana fala do livro e vai folheando, porque a criança, ela sabe que aqui é o começo do livro, que a gente pega ele e vira desse jeito, que aqui é o final do livro. Tanto é que é difícil uma criança te fazer assim, criança que eu digo é um bebê, ele te dá pela capa, ele fala, aqui, começa de novo essa história, né? Nesse sentido, quando ele só oferece. E eu acho que tem muitas marcas que ele vai demonstrando de conhecimento à medida que ele tem um leitor assíduo, que a leitura é feita com frequência. E isso remete a gente pensar uma outra coisa, né? A partir de quando que eu começo a ler com essa criança? E a gente sabe já, a ciência já provou isso, que desde a vida intrauterina a leitura mexe com esse bebê, né? Ela causa um movimento e um desenvolvimento neurológico. Tudo isso que ela ouve, que não é só a voz que ela ouve, mas a emoção que transborda da mãe quando lê uma história e que fique feliz, triste, emocionada, são esses sentimentos que são aprendidos também e que quando a gente começa a ler para o bebê depois do nascimento, porque desde que ele nasce a gente conta histórias, né? Ele vai aprendendo ouvir, porque a história que a gente lê, ela tem um outro encadeamento de sons, né? A gente não é uma conversa, não é uma música, mas ela tem uma entonação, uma estrutura diferente. É legal a gente colocar que de 0 a 1 a gente tem uma faixa etária muito ampla quando se fala de desenvolvimento de bebês. E a gente poderia pensar em fazer uns cortes aí, e eu vou fazer uma coisa bem ampla, né, que a gente pensou um pouco nisso, de como a gente, não dá pra gente falar que de 0 a 2 é isso, que de 2 a 4 é assim, mas a gente poderia pensar que do 0 ao 6, enquanto essa criança não engatinha, essa dependência absoluta, né, de ter um adulto lá predisposto, interessado, disponível e atencioso para que se faça uma leitura diária para o bebê é muito importante, porque é nesse sentido que ele vai criando laços, né? Então, essa leitura ou essa contação, mas que as histórias cheguem até ele, é muito importante a esse bebê. À medida que ele começa a se movimentar, né, seja virando corpo, né, seja rastejando, seja engatinhando, ele já vai começar a fazer a busca desses livros que visualmente ele já conhece, né? Porque ele sabe que o adulto segura um suporte para fazer uma leitura ou para mostrar uma imagem. Então ele sabe que lá tem uma coisa diferente. E ele aprende a usar como ele explora qualquer outro objeto. Só que o livro tem uma riqueza muito grande, porque a forma como a escrita se dá, a forma como se vira as páginas, as cores que tem, e cada um bem diferente do outro, né? Desde termos de tamanho, até de texturas, até lembrei agora dos livros de texturas, né? Que tem também. Então, assim, tem materiais podem ser diversos, né? E na hora, agora você colocando, né, essa questão, ainda falando um pouco dessa questão do comportamento leitor, né, essa criança vai depender desse adulto também para fazer essas boas escolhas, né? Apesar de achar que não tem o melhor livro. Qual é o melhor livro para bebê, né? Isso é uma definição ainda para mim difícil de fazer, né? Eu acho que tem um leitor interessado, eu acho que tem um leitor atencioso, eu acho que tem um leitor paciente, aquele leitor que sabe já da importância da leitura para bebê como um direito dele. Então, mas é importante prestar atenção nisso que a Daisy também traz,
que é o tamanho do livro, o tipo do livro, o formato das imagens, se tem um bom colorido, são imagens mais arredondadas, são imagens menos coloridas, né? Então, capa dura, capa mole, mais mole. Esse livro também de sons, né? Então, quando a gente fala de comportamento leitor, nós também, quando estamos falando de bebê, nós também estamos precisando desse adulto interessado, Sim. né? Desse adulto que sabe dessa importância. Olha que a Deise, você começou a falar, me veio assim, essa ideia de que a gente pensa primeiro nessa apresentação, né? Ela é fundamental, né? Nessa questão dessa dependência, ele precisa dessa apresentação, e depois que esse livro precisa ser acessível a essa criança, né? Que é uma outra coisa que às vezes a gente não vê tão frequentemente, né? Às vezes a gente vê muitos brinquedos acessíveis, né? Mas os livros muitas vezes ficam inacessíveis, justamente porque as pessoas têm medo que as crianças se relacionem com o livro para estragar. Mas se a gente está num movimento onde ele aprendeu a ter contato com esse livro, e esse livro foi apresentado para ele como um bem, como algo que tem um valor, ele vai aprender a dar significado para aquilo. Acho que é um pouco isso que a gente está falando, né? Tudo que é aquilo que eu não conheço, então qualquer objeto que a criança nunca tenha visto, ela pode estragar, ela nunca viu, ela vai explorar. Se ela tiver contato, se isso foi apresentado a ela, a relação que vai ser sendo construída de vínculo com esse objeto será uma outra relação, né? Então acho que essa questão da apresentação, e tem a questão também desse ambiente, né, que a gente estava falando. Quais são as possibilidades que um ambiente, seja casa, seja escola, podem ser organizados para que as crianças possam, quando está nessa fase que você colocou na Deise dela, ir lá buscar as coisas que ela quer mexer, e ela ter essa dinâmica de buscar. Se não estiver acessível, se não for alto, ela pode pegar esse livro, e aí talvez a gente fique até maravilhado de vê-la, por ela conhecer e ter contato, que ela vai pegar esse objeto, ela vai ter uma relação com o significante daquele objeto, né? É verdade, Sandra. E assim, a gente tem falado, tem comentado que gostar de livro se aprende, né? E o bebê, ele vai aprendendo que aquele livro que precisa ser interessante, que é mágico, que tem figuras, que tem palavras, que tem sons muitas vezes, não é um brinquedo igual um pote que ele tem lá e tá misturado. Isso não né? é desmerecer o brinquedo, é importante que fique bem claro, né? Mas é dizer que cada coisa significa cada coisa. Isso. Não dá para pôr um livro na caixa de brinquedo. Na caixa de brinquedo. Eu posso até pôr numa caixa, mas numa caixa de livros. Né? Tem famílias que vai conseguir ter um espaço num lugar para os livros, né? Mas tem famílias que vai ter uma caixa e tudo bem, e que essa caixa fica acessível. Então, ler história tem um momento do início da história, o desenrolar da história e o final da história. E a história acaba quando o livro se fecha, né? Então, essa também é uma ação importante e o bebê aprende. Tanto que quando a gente fala, e a história acabou, né? Essa entonação da história acabou, a criança fecha o livro e agora vamos colocar o livro no seu lugar, né? Então a criança vai, acompanha e quando ele quer o livro, ele também sabe aonde está, né? Isso ajuda a criança a fazer essa diferença entre um brinquedo, que ele gosta muito, e entre o livro também. E pensar que essa questão da aprendizagem, né, gente, ela está relacionada com a constância e frequência com que se faz isso, né? Porque às vezes as pessoas, elas tendem a achar que as crianças vão gostar de histórias, mas se elas não têm essa oportunidade, se elas não têm essa vivência, se isso não faz parte do cotidiano delas... E isso, Sandra, faz o adulto leitor, tanto em casa quanto na escola, a não se preocupar muito quando a criança ou ele, né, escolhe um livro novo que chegou e que ele tem uma quantidade de texto maior, de páginas, uma quantidade maior do que a criança está habituada, e o livro parou na metade, né? E aí parou na metade, a criança começa a fazer outra coisa, você continua lendo. Mas se você tem essa frequência, depois você vai retomar
essa história com aquele livro, né? E essa criança vai também te ajudando, porque ele pede o livro de novo. Sim. E se você tem essa frequência, isso vai acontecer naturalmente, né? O livro, ele cria essa relação de afeto, né? Esse vínculo de afeto que junta essas pessoas e esse objeto, né? Voltar para os bebês, quando eles gostam de determinada coisa que a gente faça, eles têm uma tendência a pedir para a gente repetir e fazer aquilo de novo, né? Seja brincadeira. E com o livro isso também pode acontecer, né? Porque assim, como a criança sabe que é mágico aquele momento de ouvir a história, nesse sentido do afeto, né? Aquilo leva a criança para um lugar de sensações. Então, quando ele vê um livro, ou muitas vezes ele pega esse livro quase como um convite, né? Para uma brincadeira, para um convite, para uma leitura. E presentear, né, bebês, crianças com livros é muito importante. Porque esse é um presente que geralmente fica por muitos e muitos anos com a criança e com o bebê, né? E são histórias que vão aumentando esse repertório dela, de imagens, de conhecimento. E muitas vezes famílias recorrem às telas para poder oferecer isso. E não acaba prestando atenção o quanto o livro tem esse poder e pode ocupar esse espaço com muito mais qualidade. Você sabe que outro dia eu observei uma criança que ela estava, né, a gente estava num lugar e é normal as pessoas darem o celular para as crianças ficarem entretidas, né? E aí ele era um bebê, devia ter já devia ter mais de 1 ano, mas o movimento do dedinho passando a tela, né? Sim. E aí eu fiquei pensando, já pensou se fosse ali um livro, né? Porque muitas vezes o livro, ele é também um bom companheiro pra gente nos momentos de relaxamento, nos momentos onde a gente quer sair um pouco, né? Desconectar um pouco e viajar. Então, para as crianças, ele nunca é apresentado dessa forma, né? Então, acho que a grande questão, acho que o grande convite que a gente, quando a gente pensa, principalmente essa faixa de 0 a 1, é que eles podem ir aprendendo a ter um contato com o livro para um companheiro, um amigo que vai ensinar coisas a ele, que vai um lugar de aventura, né? Um lugar que vai proporcionar brincadeira, imaginação, e que para isso acontecer, o adulto também precisa encarar o livro dessa forma. Talvez seja essa uma das razões pelas quais a gente não veja tanto os livros frequentes no dia a dia, né? Porque muitas vezes você vai perguntar às pessoas se elas não gostam de ler livro, né? Se elas não gostam de leitura, como é que você vai passar essa paixão, esse gostar para alguém, né? Não é algo rápido, né? Ler para o bebê não é uma coisa que se faça em 10 minutinhos, sabe? Porque tem esse momento que a gente já comentou aqui, de apresentação, de olhar, de ver e de se encantando, contando história, e depois repete, né? Então, isso muitas vezes faz com que as pessoas também desistam, né? Ou então, diz que o bebê não se interessa para o livro, pensando um pouco na qualidade do livro. Uma das coisas que a gente sabe, assim, qual um livro bom? Um livro que, como a Ana disse, tem começo, meio e fim, interessantes. Porque a gente conhece aquelas histórias, vou pegar, lembrei dos 3 porquinhos agora, né? Então, a mamãe pede para os porquinhos irem construir suas casas, eles constroem, fogem do lobo e vivem felizes para sempre. É uma história dos 3 porquinhos, mas eu posso falar, lembrando um livro que a gente postou recentemente no Instagram, que a mamãe fala, isso aqui não é um chiqueiro não, cada um vai lá buscar e constrói as suas casas, depois eu vou visitar vocês. Quando você começa a buscar um livro que tem um enredo, que vai trazendo vários elementos e vai crescendo essa história, você tem uma qualidade diferente de apresentação, né? Sim. Gostei dessa parte que você estava falando sobre como as histórias, os livros, né, que nós estávamos falando assim, da qualidade dos livros, né? Então, quando a gente fala em qualidade, a gente está falando em coisas que também têm aquele impacto, né? Às vezes a gente confunde qualidade, né? Qualidade no sentido daquela coisa rebuscada, mas é uma qualidade no sentido de coisas que têm sentido e significado. Acho que é importante quando a gente pensa em criança.
Quando você estava falando, eu não conheço muito esse livro, mas eu estava começando a folhear aqui e aí me chamou a atenção, né? Porque é uma capa que fala do sol, né? E aí ele começa dizendo assim, dia de sol, né? E aí ele começa dizendo que, deixa eu abrir certinho aqui, que naquele dia o sol não quis ir embora, né? Então, primeiro, na hora que eu li, eu enquanto adulto, eu fiquei pensando, esse dia de sol é tudo de bom, né? Dia de sol remete a gente a pensar em muitas coisas. Imagina um dia que o sol não quer ir embora, porque quando a gente é criança, né, e vamos trazer isso aqui para o universo da infância, tudo que a gente queria era que o dia não terminasse, porque a brincadeira não termina, né? E o sol queria brincar. Então a gente vai vendo aqui um texto que vai trazendo esse sol para uma, né, vai convidando cada hora ali a criança a pensar, né, no caso aqui o bebê, que a gente está falando de 0 a 1, a pensar nesse sol. Talvez pensando assim, nossa, mas a criança, ela não, o que ela está pensando? Ele está construindo um imaginário, né? Então esse poder que essa leitura tem é algo muito grande. Então aquele momento que você falou assim, que a leitura ela acaba trazendo uma questão do afeto, da construção de sentidos, da construção de relações, né? Ela vai fazendo laços entre a pessoa que lê e o bebê que escuta, né? Sim. Então acho que é muito lindo isso quando a gente pensa nessa questão da importância da leitura, principalmente nessa faixa etária, porque nós estamos falando de um laço que você começa a construir ali. Né? E se ele é construído, você vai ter um adulto mais comprometido com a leitura. Sim. Né? Então acho que é um pouco isso que a gente... É apaixonante falar sobre isso, né? Porque acho que nós gostamos muito de ler. Mas eu acho que é muito legal a gente trazer essa mensagem também de que os bebês também gostam de ler. Não é que eles não gostam, é que eles precisam que alguém que goste chegue até eles. Sim. E usar palavras difíceis, né, Ana? Eu acho que a gente não deve cortar as palavras difíceis, as palavras que têm um significado que naquele momento ele não entenda, porque essa palavra tem uma sonoridade que nem sempre entra no vocabulário do dia a dia, mas é uma palavra que tem um som diferente. E eu lembro quando eu comecei a falar obrigada para a Aurora, que eu pedia as coisas e ela me entregava na mão lá com seus 6, 7 meses, e eu falava obrigada. A primeira vez que eu falei obrigada para ela, ela olhou para minha cara, porque era uma palavra que ainda não tinha sido ouvida, remetida a ela, né? E aí ela me dava de novo para ouvir aquela palavra e me devolvia de novo para ouvir essa palavra. E a mesma coisa acontece nas histórias, quando entra uma palavra onde não é do habitual da criança ouvir, né? Então isso é muito bacana. E nessa experiência que eu tenho vivido mais recentemente, né, com o Davi, eu fico assim muito intrigada, porque o pai lê para ele, ele tem um irmão maior que também lê para ele, a mãe lê para ele e a avó que mora com ele também lê. E todas as vezes que eu estou com ele, ele aponta para o lugar aonde nós escolhemos que seria os livros dele, tanto na casa dele quanto na minha casa. E aí eu fico imaginando que os bebês, eles também têm os seus leitores preferidos. Não só os seus livros preferidos, mas eles também têm os seus leitores preferidos, né? E eu acho que eu sou essa leitora preferida do Davi, né? E nós estamos aqui conversando sobre isso, e aí eu vou trazer uma questão, que é o custo do livro, que é o acesso do livro a todas as crianças, né? Que é essa qualidade, né, das imagens, que não é aquela imagem estereotipada, né, tudo igual, tudo cheio de palito, as cores, né, bem escolhidas, né? E aí eu fico imaginando, né, quantas crianças no Brasil não têm acesso a esse livro. E aí me traz a questão dessas bibliotecas, né? Me traz a questão da creche, né? Da creche, das escolas, que é um bom espaço para trazer esse acesso do livro para os bebês.
né? Importante. E eu acho que a gente tem um compromisso social que é de fazer com que esse professor não seja um desistente de ser um bom leitor para suas crianças, né? Para as crianças que estão matriculadas nas escolas de educação infantil, nas creches, né? Que ele possa ter esse apoio, que ele acredite que é possível a partir de uma situação vivenciada, né? E que ele não desista, né? Eu gosto de pensar que o livro traz imaginação, ele amplia a criatividade, ele amplia sonhos, né? E sonhar é um direito também dos bebês. Sem dúvida, né? E acho que uma coisa também importante pra gente, a Deise fala um pouquinho disso, mas só retomando, né? Muitas vezes também o livro é considerado caro, mas muitas vezes gasto um dinheiro com alguns brinquedos que nem são tão bons para a criança e que também são caros, né? Então acho que você está trazendo duas questões assim importantes. A gente tem espaços públicos que muitas vezes não são muito frequentados, né, pelas crianças e que estão disponíveis em várias regiões da cidade. E temos também essa possibilidade de começar a oferecer para as crianças uma outra forma de interação, né? Ao invés de você comprar uma coisa com valor, que muitas vezes ela em 2 minutos acaba, você oferecer. Nós temos no Brasil excelentes autores de livros, né? Excelentes, nós temos um material muito bom, né? A gente tem até um livro no Brasil, ganhou um prêmio fora, né? Então, assim, a gente tem muitos bons livros, muitos bons autores, e acho que precisa realmente desse conhecimento para que as crianças dependem de nós, possam ter esse contato, né? Sim.